Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Farei a chamada dos alunos que estão presentes conosco. Em seguida, começaremos a nossa correção. Então vamos lá. Leandra. Presente. Ana Beatriz. Presente. Guilherme Amaral. João Lucas. Presente, professor. Natan. Presente. Wallace. Presente. E João Levi. Presente. Tem a Júlia também que entrou agorinha. Bom dia, Júlia. Bom dia. Alguém fora da chamada, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a nossa aula, a nossa atividade que ficou para corrigirmos hoje. Em seguida, pessoal, vou compartilhar com vocês uma atividade de fixação. Bom dia, professora. Ana Luísa aqui. Bom dia, Ana Luísa. Então, Ana Luísa, você que chegou agora, caso você tenha livro, página 11, tá? Se você não tiver o livro, tem um PDF com módulo 19 lá no grupo do WhatsApp. Tá, eu vou ir pelo PDF porque eu não tenho o livro ainda. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Correção do praticando em casa. Então, vamos fazer a nossa correção. Número 1. Substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstâncias de modo. Então, letra A, temos lá, com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Pode falar. Eu coloquei devagar. Não, preste atenção. Ele está te pedindo para você substituir essas expressões por advérbios que retratem circunstâncias e modos. Aí eu vou te falar, tudo bem que você buscou uma palavra que próxima, né, de com calma. Mas vamos lá. Se você for observar lá no início da página, advérbios de modo. Volta lá comigo se você conseguir. Tem a classificação dos advérbios e tem aí o advérbio de modo. Aí ele me dá algumas palavras, certo? E aí ele, logo abaixo, ele escreve assim. Grande parte das palavras que terminam em mente também são advérbios, tá? Ou seja, são adjetivos que você acrescenta o mente, a palavra. Bom dia, professora. Bom dia, Isabelle. Que você vai acrescentar o sufixo mente e aí essa palavra ela também vira um advérbio. Então você vai pegar aquela palavra lá embaixo as palavras que estão selecionadas no número 1 e você vai acrescentar o mente. Não todas, né? A grande maioria delas você vai estar acrescentando mente e você vai transformar essas palavras aí que estão sublinhadas em advérbio. Compreendeu? Sim. Então, como ficaria essa palavra aí, essa expressão selecionada da letra A? Calmamente. Correto. Porque se eu falo devagar, embora talvez o sentido possa ser próximo, não é a mesma coisa. Chegar com calma significa que você chegou cauteloso, né, com paciência. E chegar devagar,
Aí é o que eu estou te falando. Talvez semanticamente ela possa te trazer uma semelhança na palavra calmamente. Mas é melhor você substituir pelo... No nosso caso aqui, a gente tem a palavra calmamente, então a gente consegue substituir por ela, tá? B. Com suavidade, as obras tocavam meus pés à beira do mar. Como que ficará essa palavra? Vocês estão ouvindo, pessoal? Professora, esse daí eu não sei. Então, a letra B ficaria com suavidade, tá? Com suavidade, desculpa, suavemente, perdão. Suavemente, as ondas tocavam meus pés à beira do mar. Porque suavidade está caracterizando a forma que essas ondas tocavam os pés, tá? Do nosso sujeito aqui. Então, presta atenção nisso, tá? Normalmente as palavras, normalmente, tá? Mas, assim, num geral, quase todas as palavras que tenham mente são advérbios de modo, tá bom? Letra C. Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Alguém sabe? Sim ou não? Eu não, professora. Então, aí a gente também consegue substituir aí a palavra por cautelosamente, né? Ou com cuidado, né? Cuidadosamente, professora? Não. Aqui seria cautelosamente, tá? Porque aqui ele está falando com cautela, ou seja, ele teve que agir de uma forma que ele estudou toda a situação e foi agindo de uma forma pensada, premeditada, para, né, as coisas não saírem ali do controle deles, né? Vamos pensar aqui numa situação de sequestro, né? Que ele tem que ser super cauteloso e aí ele não pode fazer qualquer coisa de forma brusca, né? Seria mais ou menos essa ideia aqui que o texto passa pra gente. A gente até poderia também utilizar aí o cuidadosamente, tá? Não ficaria ruim nesse contexto aqui, não. Tá? Mas como aqui ele está usando com cautela, a gente aproveita o nosso adjetivo aqui, né? Ele agiu como? Com cautela. Então, a gente acrescenta o mente aqui e vai virar um advérbio. Número 2. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que eles se referem. Então, a gente já tem lá A para intensidade, B, lugar, C, afirmação, D, tempo, E, modo, F, dúvida e G, negação. Então, temos aí a nossa oração. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje é a minha palavra destacada. Qual é a circunstância? Oi? É tempo. Advérbio de tempo. Sim. Segunda, não me incomodo com suas aparências.
advérbio de negação. Correto. Cadê? Pelo número aqui, ó, a primeira é D, a segunda é G. A terceira... Professora, o Ah, meu tem 6... O meu só tem 6 orações, só que são 7 advérbios. aqui também, só tem 6 no livro. É para deixar a gente com uma opção sobrando. Vamos ver aqui qual que sobra. A terceira aí, talvez... É lugar. É o de lugar? Então O vamos lugar lá. que sobra. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Advérbio de dúvida. Isso, letra F, correto. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Essa daí, pessoal, aqui no meu livro não está destacado, mas acredito que seja muito. Advérbio de intensidade. Alegremente. Aqui no PDF tá. Aqui no PDF tá arriscado Tá muito. sublinhado, né? Sublinhado. Eu devo ter sublinhado aí para vocês, mas aqui no livro não tá não. A próxima. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Advérbio de modo. Correto. E os alunos se portaram muito bem. E aí, qual é esse, Leandro? No caso, Leandro, você falou que só sobrou aí só a de lugar, não é? Que você falou? Mas a gente Sim, em duas... afirmação. mas em duas nós usamos a letra E. Então tem mais uma aí sobrando. A gente falou... A sequência que ficou aqui no meu que eu fiz ficou D, G, F, A, E e C. Então, mas preste atenção. Esse bem aqui, ele é de modo, tá? Aí você troca, tá? Porque a última, os alunos se portaram muito bem. A gente tem aquela lá situação, né? Muito já é o advérbio de intensidade, tá? E o bem tá modificando o quê? Tá modificando esse muito, ou seja, eu tenho um advérbio modificando outro advérbio, tá? Significa que eles se portaram muito bem, são excelentes alunos em comportamento. Seria mais ou menos essa ideia aqui. Então, a última alternativa aí é letra... Cadê? Letra E, que é de modo. Tá? Então, o penúltimo e o último é modo? É de modo. Tem dois advérbios aqui de modo. Porque esse bem último aqui também é modo. É a forma que essas crianças, esses alunos se portaram. E o alegremente também é a forma que o Pedro se despediu da família. Tá? Então, o final aí vai ficar o quê? D, G, F, A, E. Tá? A sequência aí da número 2. Número 3. Complete com advérbios ou locuções adverbiais de acordo com as indicações entre parênteses. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês o que é uma locução adverbial. Vocês se lembram o que é uma locução? Não.
Então, a gente viu isso lá no adjetivo, nós vimos isso em pronomes, nós vimos no verbo. Bom dia, Karina. E nós estamos vendo isso aqui no advérbio. O que é uma locução adverbial? É o caso que a gente viu aqui em cima no número 1. Eu não tenho duas palavras aqui significando uma só? Sim ou não? A senhora tá onde, professora? Número 3 do Praticando em Casa. Módulo 19. Então, como eu estava comentando aqui para vocês, né? Acima aqui no número 1 eu tenho duas palavras tendo um sentido só. Com calma. E aí eu transformei ela num advérbio. Essas duas palavras num advérbio. Calmamente. O que é a locução? É quando eu tenho duas palavras funcionando como uma só. Então é isso que ele quer que a gente faça na número 3. Ele quer que a gente faça um processo parecido com a número 1. Tá? Então vamos lá. Complete. Professora, na letra A eu coloquei certamente. Aí, ó, preste atenção. Ele está te pedindo uma locução. Então você não vai usar certamente. Você vai usar uma combinação parecida lá com a número 1. Que aí você falaria como? Calmamente? Não, com certeza. Eu coloquei certamente também. Não pode. Gente, olha só, preste atenção que a gente viu aqui. Isso aqui é advérbio, tá? O que é uma locução? Prestem atenção. A gente viu isso lá atrás, nos adjetivos, nos pronomes, nos verbos, tá? E a gente vai ver isso aqui na preposição ainda, tá? O que é a locução? É quando eu tenho duas palavras funcionando com sentido de uma, tá? Então, é isso que é uma locução. Lá no número 1, a gente tem lá com calma, com suavidade, com cautela. Todas essas palavras aqui que estão selecionadas são locuções. Nesse caso aqui, né, eu estou utilizando uma preposição com um adjetivo, tá? Calma. Certeza? Oi? Com certeza? Isso, lá embaixo vai ficar com certeza. Para eu transformar essas palavras em advérbio, eu preciso colocar o mente nessas palavras, já que esses advérbios são de modo, tá? Então, na número 3 eu vou fazer... Professora, eu coloquei certamente porque está pedindo um advérbio, uma locução de afirmação, entendeu? Então, locução adverbial de afirmação. Só que a locução adverbial eu tenho duas palavras. Então, como eu te falei, você pode usar a certeza, a palavra certeza. Só que você vai usar essa palavra com uma preposição, com certeza. Porque ele está me pedindo uma locução adverbial. Ele não está me pedindo um advérbio como ele me pediu na número 1. Depois, gente, com calma, vocês olhem a número 1, veja lá o que ele está te pedindo para fazer. Lá ele tem uma locução e ele está te pedindo para transformar em advérbio. Aqui na número 3, ele está te pedindo o processo inverso que está na número 1. Ele te dá, ele te fala, né? Ele te aponta que tem que ser uma locução adverbial da classificação que ele pede, afirmação, lugar, tempo, modo, só que ele quer o quê? Uma locução. Então, a locução vai ser o quê? Você usou o certamente, então será com certeza. Alice, bom dia. Bom dia, professora. Estamos corrigindo, Alice, a número 3 do PDF do módulo 19, tá? Então, a gente poderia colocar várias
formar várias locuções aqui de afirmação, né? A gente tem lá, no exemplo de vocês, né? Me achei. Nossos amigos, de certo, virão nos visitar. Aí você colocou, né? Nossos amigos, com certeza, virão nos visitar. B, número 3. O hotel será construído. Eu tenho aí um advérbio de lugar. Aí é o que eu tô falando, a gente poderia colocar bem aqui, bem ali. A esquerda, a direita, plano, a distância, frente, ao lado. Porque tipo assim, colocar o hotel será construído à esquerda não vai ficar estranho. Mas, por exemplo, se você quisesse colocar o aqui, o bem aqui também caberia, né? Embora eu tenha dois advérbios aí, ele fica, tipo, eu tô dizendo que ele é bem aqui. Mas, como a Karina falou, né? Eu posso também colocar à frente, atrás. Foi o que eu comentei. Se ele tivesse mais alguma coisa após, né? Esse determina o local, talvez ficaria mais fácil a gente se localizar. Por exemplo, o hotel será construído, aí dá o espacinho, a praia. Aí a gente colocaria à frente da praia, atrás da praia, ao lado da praia, né? A mente já vai mais longe. Mas quando ele para aqui, a gente fica meio que reduzidos aqui. Professora, eu deixei aqui mesmo. Mas acrescenta o bem aí na frente, porque aqui sozinho não é uma locução, tá? Você pode até manter o aqui, mas você acrescenta o bem para fazer a locução, porque aqui sozinho não é locução, ele é só um advérbio. O bem aqui é locução porque é um advérbio modificando o outro. Se, nananã, não poderei sair com você. De tempo, eu coloquei tá? amanhã. Pela manhã. Pela manhã. De manhã. Ou à noite, à tarde, né? A gente tem algumas construções aí. Professora, então eu vou colocar à noite. Pode ser. Porque aí também fica... Eu não sei, eu acho que fica melhor à noite não poderei. Porque tá... É futuro. Não, mas hoje também, como a gente falou lá com a questão do verbo, né? Hoje, até meia-noite ainda é hoje, né? Até 11h59 ainda é noite. Então, esse hoje, por mais que a gente remeta ao tempo presente, ele também, esse hoje, no caso aqui com o verbo no futuro, ele está significando que é no dia de hoje, dia 19 de novembro, mas é 19 de novembro até as 23h59 da noite. Então, pode ser que, né, ele dá essa sensação também de tempo futuro. É por isso que eu tô aqui trazendo, gente, a importância de nós entendermos o sentido da frase. Porque, às vezes, uma palavra, a gente parece uma coisa, mas é outra, porque o sentido nos leva a outros caminhos. Então, a gente, além de só ler, a gente precisa entender o sentido que ela está querendo passar pra gente, tá? D. O homem abriu, nananã, a porta. Eu tenho aí modo. Às pressas eu coloquei. Depressa? Foi isso? Com pressa. Com pressa. Então a gente pode falar com pressa. Às pressas. Às pressas, perdão. Leandra colocou com pressa e eu coloquei às pressas. Tanto faz, com pressas, pressas. Aqui para a porta. Você abre uma porta, talvez com rapidez, enfim, né? Ele abriu aí de uma forma apressada ou com lentidão, coisas aí do tipo, né? 4. Relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com o valor semântico do advérbio
dos advérbios retirados do texto. Aí temos lá, né? Negação, tempo, dúvida e intensidade. Essa é fácil. Ontem. Tempo. 2. Ontem, tempo. Mais. Intensidade. Aqui. Lugar. Talvez. Dúvida. E não. Negação. Então a sequência ficaria. Cadê? Ontem. 2, 4, 5, 3 e 1. 5. Identifique e classifique os advérbios. Ela estava meio parada no início da partida. Aqui não está selecionado no livro de vocês, no PDF, tá? Não. Então aí, pessoal. Não. Mas aqui, ó. Identificar, então, realmente. Então aí vai ser qual? Vocês. Hã? Alguém tem? Repete, professora, por favor. Ela estava meio parada no início da partida. Qual seria a palavra aí que funciona como advérbio? Modificando o verbo. Ou um adjetivo, ou um próprio advérbio. Meio, professora? Seria meio, tá? Então, esse meio aí, ele é que tipo de advérbio? Modo, intensidade, lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida. Aí que resta dúvida, né? Como que a gente vai saber? Agora a Leandra falou bonito, aí que restam dúvidas. Então, pessoal, a gente vê aqui. Tempo? Não, esse. Pessoal, aqui. Acho que é modo. Então, a gente tem aqui alguns parâmetros, né? Vamos fazer uma análise. Quando você fala assim, fulano está meio parada, né? Tem-se duas... Professora, eu acho que intensidade, porque eu poderia substituir. Ficaria assim, ela estava muito parada no início da partida. Ou bastante, não sei. Sim, também. Mas aqui também pode ser modo, tá? É por isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem que analisar o sentido, porque a língua portuguesa, gente, não é só o que a gente lê, não. A gente tem que compreender a mensagem que está sendo passada. Embora aqui, como eu falei para vocês, há dois aspectos aqui. Aqui, esse meio, ele pode trazer o aspecto de modo, tá? Porque ele aqui faz o quê? Ela estava meio parada. Você está dizendo que ela está muito desligada. Ou seja, é o modo que ela está. Concordam comigo? Ou você pode também fazer esta associação que você fez. Esse meio, eu posso também falar, ela estava muito parada. E aí eu utilizo de intensidade, tá? Então depende muito aqui... Então pode ser modo, intensidade? Ele pode ser... Ele aqui, dependendo do sentido, preste atenção, dependendo do sentido, ele pode variar. Se eu estou dizendo que ela está meio parada, eu estou falando o quê? Que hoje ela está mais devagar do que o normal. Se ela está mais devagar do que o normal, hoje, na partida, vamos dizer aqui que é um futebol,
significa o quê? É o modo que ela está. Concorda comigo? Se eu falo, substituir por... Se esse sentido meio parado for... E hoje ela está muito lenta. É o modo. Mas eu também, como você colocou, que era o que eu ia falar, né? Eu também posso utilizar o de intensidade. Hoje ela está mais parada do que na partida de ontem, tá? Então a gente tem aí, dependendo do sentido, a gente pode usar os dois. Vamos manter aqui o de intensidade, tá? Vamos ir para o sentido meio parada, porque hoje ela está muito parada. Ontem ela estava mais ativa, hoje ela está mais parada. Eu coloquei modo. Eu para mim me encaixa mais aqui para modo, né? O meu sentido aqui me leva mais pro modo. Mas enfim, né? A gente tem aqui duas opções, como eu falei para vocês. Dependendo do sentido aí que a gente construa, por exemplo, uma frase, uma sequência aí escrita dentro desse contexto aqui. Tem vários aí sentidos. B. No meio do jogo, talvez se animasse mais. Aqui, gente... Talvez, verbo de dúvida. Advérbio de dúvida. Isso. E o mais também, tá? A gente teria lá o mais, porque aqui ele vai estar intensificando, tá, pessoal? Talvez ela se animasse mais. E o meio também? Não, meio do jogo? não. Esse meio aqui, ele não é advérbio, tá? Esse aqui, esse primeiro o meio, né, da letra B, ele já está dizendo que é na metade do jogo, tá? Aqui já tem outro sentido, é por isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam entender o sentido da frase, tá? Aqui ele tá falando o quê? Que, sei lá que hora que é o meio do jogo, né? Acho que são 45 minutos. Meio do jogo seria mais ou menos aí aos 22 minutos, 5 milésimos de segundo. Seria mais ou menos isso, né? Vamos lá. Quando o jogo tá lá correndo, né, nos 22 minutos, ela começou, né? Suponhamos que aqui esteja falando ali do mesmo contexto de cima da letra A. Ela começou... Como que a professora acertou a metade do jogo? Como que a senhora acertou a metade do jogo? O tempo certo da metade do jogo? Ué, matemática. Aos 22 minutos, ela tá lá, né? Jogando, tava meio parada ainda. Aí começou, né? O jogo começou a ficar interessante. Ela começou a se animar. Ou seja, na metade do jogo, que é esse sentido aqui. Então aqui já não tá funcionando como advérbio, tá? Esse meio aqui, não, ele funciona como numeral. Lembra lá que a gente viu lá os numerais? Tem os romanos, os fracionários, os multiplicativos, né? Então, aqui é um numeral, meio metade. Eu consigo substituir pela metade. Aqui é um numeral fracionário, tá? Essa é a importância da gente, pessoal, conhecer as classes de palavras. E nós já passamos pelo numeral. Porque nem sempre uma palavra ela é o que parece, tá? Aí, como eu falei para vocês... lá atrás eu tenho artigo, a pronome, daqui a pouco a gente vai ver o a preposição, eu tenho o a, enfim, são tantos as aí. Aqui a gente viu meio lá, numeral, meio, advérbio, tá? Então a gente tem que se ligar nisso aqui, identificar cada coisa. C, foi o que aconteceu logo e depressa. Qual seria aí? Logo, advérbio de tempo. E tem mais um aí. Poxa, demorei. Professora, não parece que são duas pessoas conversando? E depressa. Depressa, que também é de modo. E... Parece que são duas pessoas conversando. Tipo, Karina chega pra mim e fala que a menina estava parada no meio da... Ela estava meio parada no início da partida. Aí eu falei com ela que no meio do jogo talvez a menina se animasse. Aí depois ela falou que foi isso que aconteceu. E falou que foi um resultado satisfatório.
Verdade. Letra D, pessoal, ó. Efetivamente foi um resultado muito satisfatório. Efetivamente, verbo de modo. E muito, advérbio de intensidade. Então, o muito tá certo. Efetivamente não, tá? Efetivamente não é modo. Aqui ele está fazendo uma afirmativa, tá? Ele está afirmando que foi de modo efetivo, ou seja, elas conseguiram fazer um bom resultado. Como que ficou a letra C? Letra C ficou... Logo e depressa. Logo, advérbio de tempo e depressa, advérbio de modo, isso. Modo. 6, pessoal. Indique... Efetivamente é advérbio de afirmação, né? Efetivamente é afirmação. Mas na letra D vai ficar só o muito ou efetivamente os também dois, vai colocar? Os dois. Efetivamente é afirmação e o muito é de intensidade. Tá. 6. Indique o que denotam as palavras ou expressões destacadas. A. 2 alunos desta turma, a saber, Luiz e Alberto, estão de parabéns. Aí tem aí destacado, a saber, tá? O que significa essa expressão? Eu não entendi muito essa questão, não. Eu não fiz. Eu não fiz essa questão. Então, aqui na número 6, como eu tô falando lá desde o início para vocês, eu preciso entender o sentido, tá? Da frase, o contexto da frase, o que ela quer passar, o que ela quer transmitir. Então, é isso que ele tá te perguntando aqui. Essas expressões que estão sublinhadas, o que elas significam, né? Para você. Então, tenho aí 2 alunos desta turma, a saber, Luiz e Alberto, estão de parabéns. Esse a saber aí, ele É como se 2 alunos soubessem uma coisa que a professora está perguntando? Não. Aqui o a saber, tá? Seria o quê? É uma expressão que ele funciona como o quê? Como uma explicação. Eu estou te explicando quem são esses 2 alunos. Ou seja, aí eu falo assim, ó, 2 alunos dessa turma. A saber, ou seja, eu acrescentei aqui uma locução para te explicar quem são esses alunos, que é quem? O Luiz e o Alberto. Você vê aí, ó, a função da vírgula que a gente viu lá atrás em redação, tá? Eu, ó, a saber, vírgula, Luiz e Alberto, vírgula, né? Destaquei eles 2 ali, estão de parabéns. É essas funções aqui que ele está te pedindo. O que significa essas palavras, tá? Que está sublinhada. Então, a letra A, ele te traz o quê? Uma explicação, tá? A saber, ou seja, eu vou te explicar, eu vou agora te mostrar de quem eu tô falando, né? Eu vou te apontar de quem eu tô falando. Então, na letra A, é uma explicação. Ele explica quem são esses 2 alunos. B. Toda a classe saiu-se bem na prova, exceto 2 alunos. Exceto significa o quê, pessoal? Menos. Não, exceto é, tipo, exemplo, todo mundo vai pro recreio, exceto uma pessoa. É um exemplo. Sim. Mas preste atenção. Professora, como ficou a letra A, afinal de contas? A saber, ele significa uma explicação, tá? Seria uma explicação que está se dando de quem são esses 2 alunos. Exceto aí, pessoal, ela vai trazer o sentido de exclusão. Ou seja, eu estou excluindo 2 alunos. Eu ia falar um dos alunos, né? 2 alunos, tá? Vamos dizer que na aula de hoje, todos os alunos foram muito bem na prova.
com exceção, ou seja, eu estou excluindo de todos os alunos, né, de toda a classe, por exemplo, aqui que ele dá pra gente, o Luiz e o Alberto, tá? Então, aqui, exceto tem o sentido de exclusão. Eu estou excluindo desse grupo aqui que eu falei, que são todos, tá? Preste atenção. Toda a classe saiu-se bem na prova. Se eu paro aí, eu digo o quê? Que todo mundo, todos os alunos da classe foram bem na prova. Só que aí ele continua, vírgula, exceto 2 alunos. Ou seja, se eu tenho 30 alunos numa classe, 28 se saíram bem e 2 não foram bem na prova. É isso aqui que significa, tá? Se, então, esqueceste de fazer a pesquisa, esse então aqui significa o quê, pessoal? Que a gente usa muito, né? Alguém vai te perguntar uma coisa, você fala, então... O que significa esse então aqui? Alguém sabe? Uma afirmação? Nem sempre. A gente pode ter uma afirmação dependendo da frase que a gente construa, mas aqui, ó, a gente vê que ele finaliza com uma interrogação, tá? Esse então aqui, ele está mostrando uma situação. Então, esqueceste de fazer a pesquisa, tá? Então, aqui ele mostra uma situação e esse então aqui ele traz aquela situação ali de uma forma, tipo assim, você não quer falar, às vezes, né? Caraca, você esqueceu a pesquisa. Aí, normalmente, né, a gente fala muito então, né? Às vezes a gente usa então para dar uma resposta, às vezes a gente usa então começando uma frase para fazer uma negação, né? A gente às vezes começa muito assim, você vai comigo na festa hoje? Aí você fala, então, eu tenho que estudar para a prova. Ou seja, você disse um não bonitinho para a pessoa, né? Você vai... Professora, mas a pessoa não estudou para a prova, se ela não fez... Você está falando como que ela foi estudar para a prova se ela não entregou? Não entendi. Não, eu não entendi, não. Porque, não, tipo assim, se você... Um exemplo, né? Você falou que... Um exemplo que a pessoa falou, não vou poder ir porque eu vou estudar para a prova. Mas como que ela vai estudar, né? Seja para a prova, fazer algum exercício, se ela não fez a pesquisa? Não, presta atenção. Então ela não estudou. Sim, eu te compreendi, só que presta atenção. O exemplo que eu dei, eu não associei a atividade do livro. Eu disse o quê? Que nós usamos o então para várias situações. Aqui no livro ele representa uma situação, né, uma pergunta, tipo, e aí, você fez a prova, né? Seria um questionamento, uma situação propriamente dito, mas como eu falei aqui, nós usamos o então para tudo, para fazer uma afirmação, então, foi bem legal. Ou, por exemplo, alguém pergunta, você vai comigo na festa? Aí você responde, né? Você vai, em vez de você dizer não vou não, você fala, então, eu não vou porque eu tenho que estudar para a prova. Ou seja, esse então aí foi numa situação de você dizer, de você negar ali o convite da pessoa de você ir para uma festa, enfim, né? O exemplo que eu dei verbalmente aqui foi só para confirmar essa questão do então, que a gente normalmente utiliza muito esse então iniciando frases, né? A gente substitui esse então aí por respostas objetivas, né? A gente fala então e conclui lá a sua ideia. Professora, a internet tá caído. Uhum. Como que ficou a letra C? Letra C, ele representa uma situação, tá? D. Também os alunos promovidos ficarão no colégio até
meia-noite. Esse também significa o quê, pessoal? A exceção, lá o exceto, ele exclui. E esse também ele faz o quê? Aqui ele já tem função de incluir, tá? Na letra D, esse também funciona como inclusão, tá? Eu estou incluindo os alunos promovidos. Só esta aluna acertou todas as questões. Esse só esta aluna significa o quê? Que sou eu e Karina. Só uma acertou. Esse só aí eu estou destacando uma aluna das demais. Concordam comigo? Eu estou dizendo que só ela acertou. Então Sim. aí eu estou realçando, eu estou destacando esta aluna. Tá bom? Uma hora todo mundo acerta, menos 2 alunos. Agora é só uma. Então vamos lá. 7. Indique. Então ficou, professora, a letra A, uma explicação, letra B, exclusão, letra C, situação. Uma situação e letra D, inclusão e letra E, realce. Como ficou a letra B? Eu não consegui ouvir. Exclusão. A E ficou como? Realce? Um realce. Eu estou realçando, eu estou destacando, tá? Você pode colocar também destaque. Eu estou destacando uma aluna das outras. Eu estou realçando ela, eu estou colocando ela numa posição mais elevada. Ou, enfim, né? Estou destacando ela ali das demais. Estou realçando a situação desta aluna. Você pode pôr realce, destaque, tá? 7. Indique se os termos destacados são advérbios ou locuções adverbiais e classifique-as. A. De modo nenhum o Estado de modo nenhum o Estado abandonará a educação. Advérbio é locuções adverbiais? É uma locução adverbial. Locuções. Mas pode muitas palavras, né? Sim. Sim, que ele está falando o quê? De modo nenhum. Advérbio por conta disso, porque eu achava que você podia. Não. Advérbio é uma palavra Professora, só. Mas eu não entendi essa parte aqui de classificar. Então, você vai me dizer se ele é de intensidade, se ele é de lugar, se ele é de negação, se ele é de afirmação. Aqui, o sentido que eu tenho é o quê? Negação. De modo nenhum, o Estado abandonará a educação. B. Para onde vai esta entrada? Hein, pessoal? Para onde vai esta entrada? Eu não sei, mas eu acho que é advérbio. Não, também é uma locução adverbial. De dúvida, né? Ué, mas não sabe. Doutora, mas a primeira locução? A primeira é a locução, a segunda também. Gente, olha só, presta atenção. Vai lá em cima no livro. A primeira estava errada. Não. Eu falei que era uma locução adverbial. Aí alguém me falou que era de modo, um negócio assim. Eu falei, não. Eu disse que estava errada a classificação. Locução adverbial isso aqui é. De modo nenhum é uma locução adverbial. Eu tenho 3 palavras funcionando como um advérbio de afirmação. Eu poderia simplesmente falar... ficaria assim, jamais o Estado abandonará
a educação. Tá vendo? Isso é um advérbio, jamais. Mas aqui eu tenho 3 palavras funcionando como advérbio, ou seja, uma locução adverbial, tá? Então, é uma locução adverbial e de negação. Eu estou negando que o Estado ele vá abandonar a educação, ou seja, de modo nenhum o Estado abandonará a educação. A B. Para onde vai esta entrada? Doutora, é porque eu tava vendo aqui. Mas até na letra A pode colocar jamais. Isso, se eu pedisse... Como advérbio. Sim, se eu pedisse aqui Então, vai ficar jamais, seria uma locução adjetiva também. Não, jamais é advérbio. Não, jamais é advérbio. Pessoal, presta atenção. Olha lá, vamos voltar lá na definição de cada conceito. O advérbio, se vocês voltarem lá em cima, ele vai modificar o verbo, um advérbio ou um adjetivo. O meu adjetivo, ele modifica o meu substantivo. Então, se eu falo, a menina é bonita, a boniteza, a beleza dela modificou quem? A menina, tá? Agora, se eu falo, a menina é bonita demais, o demais modificou quem? Esse meu demais está modificando esse adjetivo. Eu estou dizendo que ela não é só bonita, ela é muito bonita. Olha aqui, outro advérbio de intensidade, tá? Então, não confundam adjetivo com advérbio. Adjetivo modifica o substantivo, tá? Adjetivo está ligado ao substantivo. Advérbio, olha o nome dele, advérbio, ele está junto com o verbo, ele modifica o verbo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Ele modifica verbo, adjetivo ou advérbio. Essa que é a ideia, tá? Não confundam as coisas. O advérbio ele está ligado ao verbo, adjetivo ou advérbio. Adjetivo está ligado ao substantivo, tá? Então, vamos lá, voltando. Para onde vai esta entrada? Para onde? É uma locução adverbial. Por que é uma locução adverbial? Porque são 2 palavras. Eu tenho uma preposição e um advérbio funcionando como um advérbio. Ele tem um sentido, que é o quê? Se eu pergunto para onde, eu quero saber o que, gente? Lugar. O lugar. Então, eu tenho uma locução adjetiva que ele vai ser classificado como um advérbio de lugar. C. Sem dúvida, teremos o resultado da pesquisa em breve. O advérbio? Locução adverbial de que? Qual seria o advérbio aqui que eu tenho? Intensidade, modo, Afirmação. tempo. Afirmação. Afirmação. Eu estou confirmando, né? Que eu posso substituir isso aqui. Certamente, tá? Tem mais um aí. Professora, a letra B ficou como? Foi locução adverbial, o que? Dúvida? Lugar. De lugar. Letra C tem um aí no final, tá? Em breve. Em breve significa o quê, pessoal? Locução adverbial. É uma locução adverbial de tempo, intensidade, afirmação, negação. Tempo? Em breve ele dá aquela sensação de tempo, né? Significa que eu tô falando o quê? Que vai ser logo, certo? Então vamos lá, a primeira ficou A, de negação, locução adverbial. Classificação de negação para onde? De lugar.
sem dúvida, afirmação e em breve na letra C, de tempo. 8. Dê o grau dos advérbios destacados. A. Vocês não chegaram mais longe do que nós. Temos aí a palavra longe. Significa o quê? Esse mais longe. Superioridade analítica. Superioridade, mas antes da superioridade eu tenho que grau? Superlativo ou comparativo? Superlativo. Não. Preste atenção, o nome já sugere. Se eu cheguei mais longe do que ele, eu estou comparando o tempo que eu fiz com o tempo dele. Aqui é uma comparação. Comparativo, que é igualdade, prioridade ou prioridade. Então ficou igualdade e... Não, pessoal, não foi isso que eu perguntei. Quais são os graus Não, Leandro, ela tá perguntando advérbios? comparativo. Comparativo, tá? A pergunta é essa. Então, antes de você falar de superioridade, você tem que me dizer se ele é comparativo ou superlativo. Ele tem relação de igualdade, inferioridade ou superioridade. Sim, mas quem? O comparativo, tá? O superlativo também, só que o comparativo eu comparo um elemento com outros elementos, ou uma qualidade ou defeito desse elemento aos outros defeitos dele mesmo. Só que olha só, pessoal, o superlativo, se vocês voltarem lá atrás, aqui eu não sei se fala, mas a gente viu isso lá em adjetivo. Ó, aqui ele não fala, mas se vocês voltarem... Aqui já tá falando que no grau superlativo o advérbio pode ser analítico ou sintético. Tá. Mas vamos lá. O que vocês, lá atrás, quando a gente pegou adjetivo, a gente estudou isso. Qual é a diferença do comparativo grau comparativo para superlativo? O grau comparativo é aquele que, como eu falei aqui para vocês, eu comparo um elemento a outros elementos, né? Ou uma característica de um ser a outras características. Já o superlativo, não. O superlativo, eu não tenho essa noção de todos, tá? Eu tenho algo que é comparado por ele mesmo. Por exemplo, aí lá a gente tinha, por exemplo, este banho é mais quente do que o de ontem. Ou seja, o banho é o mesmo. Eu só comparei aqui que esse foi mais quente. Mas, por exemplo, se eu falo, aqui no nosso exemplo, né? Eu corri mais do que João. Significa o quê? Eu estou comparando o tempo de corrida do João com o meu tempo de corrida. Então, estou fazendo comparação entre seres. Ou, no caso aqui, entre os tempos, tá? Objetos. Então, essa é a diferença de comparação para do grau comparativo para o superlativo. Cadê? Número 8. Então, aqui, ó. Vocês chegaram mais longe do que nós. Vocês me responderam que era de superioridade. A pergunta que eu fiz é o quê? Mas qual é o grau? Comparativo ou superlativo? Comparativo. Comparativo, porque eu estou comparando vocês, tá? Com nós. Com as outras pessoas, tá? B. Todos entraram muito tarde na aula. Eu tenho aí a palavra tarde, que está destacado. Todos entraram muito tarde na aula. Lembra lá do banho que eu falei agora? Do exemplo lá Grau superlativo. Superlativo, correto. Esse aí, a gente viu lá em cima que eu tenho um analítico ou sintético. Esse é analítico ou sintético? Analítico. Analítico. Porque se eu fosse trabalhar com sintético, eu falaria
Todos entraram tardíssimo na aula, né? Essa construção aqui fica muito mais bonita. C. Os policiais agiram menos apressadamente do que os ladrões. Tirar o superlativo analítico, sintético, quer dizer. Embora ele tenha usado o sufixo, lembra lá? Toda vez que eu tenho um sintético, eu vou usar o quê? A gente aprendeu isso lá nos adjetivos. Os sufixos íssimos, érrimo, ílimo, tá? A gente não tem aqui. Poderia ser se eu falasse, os policiais agiram apressadíssimos, mas aqui, ó, preste atenção, eu estou comparando quem com quem? Eu estou comparando a agilidade dos policiais com a dos ladrões. Eu tenho o quê? Um grau comparativo e aqui eu tenho menos apressadamente, ou seja, é inferioridade. Eu estou dizendo que os policiais foram mais lentos do que os ladrões. Os ladrões foram mais rápidos do que os policiais, tá? Essa construção aí. Então, A, comparativo de inferioridade. B, superlativo analítico. C, comparativo de inferioridade. Certo, pessoal? Sim. Ok, pessoal, a gente já estourou o nosso tempo. Professora, eu vou te mandar, tá? Tá. Mas já Professora, eu te mandei, a senhora recebeu? Sim. A Karina, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a chamada para daqui a pouco a gente voltar. Vocês voltem, pessoal, 9h15 certinho, tá? 9h20 eu vou estar começando a nossa aula. Queria novamente falar um pouquinho do trabalho, a gente não conseguiu, tá? Mas vamos lá. Pessoal, eu vou até... Tava, né, com pretensões, como eu falei lá no início da aula, quem entrou, tava com pretensões da gente fazer uma atividade de fixação aqui em aula, mas, né, a gente acabou aqui no tempo, né, estourou na correção, tá? Vou mandar para vocês uma atividade de fixação tratando lá sobre os verbos, tá bom? Não deixem de fazer a atividade e entregar, tá? Lembrando a vocês que cada módulo, esse bimestre que vocês entregarem antes da aula seguinte, ou seja, vocês têm uma semana para fazer, tá? Está valendo meio ponto. Quem já me entregou já garantiu o seu meio ponto aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Karina. Presente. Pode sair já? Pode. Volta 9h15, tá? Até daqui a pouco. Leandra. Presente. Tchau. Tchau, tchau. Ana Beatriz. Presente. Natan. Professora, se não voltar na próxima aula, tá dando muito trovão aqui, eu acho que vai chover. Se chover, cai a internet. Se eu não voltar, é porque a minha internet caiu. Tá bom. Já tô presente, professora, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ana Luísa. Presente, professora. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. Wallace. Presente, professora. Até daqui a pouco. o dever, tá? Tá. Isabelle. Presente, professora. Tchau. Tchau. Guilherme Amaral. Presente, professora. Até daqui a pouco. Tchau. João Lucas. Presente. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. João Levi. Presente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Júlia. Professora? Oi. Presente, professora. Pra gente avisar, eu tô presente, tá, Rian? Presente. Rian. Desde as 8h30. Você mas você entrou no finalzinho da aula. Eu vi quando você entrou. Alice, eu vou te dar uma presença. 8h30. Alice, você tá aí? É porque eu acabei perdendo o horário. Tá. Samuel.
Tudo bem, mas a próxima vez você se liga aí no horário, tá? Samuel presente, professora. Ok. Rian, Presente. Tchau, professora. tchau. Até depois. Até daqui a pouco. Alice.